Boa noite a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Sejam bem-vindos, né? Tem bastante gente aqui que é a primeira vez, sejam bem-vindos. Antes da gente começar a palestra, queria fazer um agradecimento aqui, em público, para a Célia Regina, que está aqui presente, e que nos doou esse quadro aqui, de São Francisco. Vou até mostrar mais perto da câmera aqui, para o pessoal que estiver assistindo a palestra online. Quem pintou foi a Olga, né? A professora de pintura dela. Então, muito obrigado, Célia, muito obrigado, Olga, se estiver assistindo a nossa gravação aqui. Vai ser colocado com muito carinho aqui na nossa casa, né, o quadro de Francisco de Assis, que é o patrono aqui do nosso trabalho, né, o protetor dos animais e protetor de todos nós, né, de uma forma geral. Então, muito obrigado, em nome do Jefferson Sorocaba. Então, para a gente começar a nossa palestra de hoje, vamos fazer aqui a nossa prece de abertura. Agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, estejam conosco na noite de hoje, envolvendo com muito amor e muita luz a cada um dos irmãos que aqui se encontram, aqueles que estiverem assistindo a nossa palestra gravada pela internet, e também recebam em seus lares, em suas vidas, todo auxílio e todo amparo espiritual que necessitarem. Pedindo à equipe espiritual da casa que envolva com muito amor e muita luz o nosso companheiro Marcelo, que gentilmente atendeu o nosso convite para fazer a palestra de hoje, que ele seja inspirado, que ele seja amparado na sua exposição e que todos nós possamos refletir um pouquinho sobre tudo aquilo que foi falado aqui na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje a gente está recebendo aqui o nosso companheiro Marcelo Pacheco, pela primeira vez presencialmente aqui na casa. Ele já fez palestras online para a gente, companheiro de doutrina, aí, faz palestras em vários lugares e gentilmente atendeu o nosso convite. Marcelo, em nome do Jeff, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade aqui para fazer a sua exposição. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiro, agradecer a casa aqui pela oportunidade, pelo convite de realizar um pequeno bate-papo com vocês. E o tema que eu vim trazer aqui para a gente é autoconhecimento. Não dá para a gente falar de doutrina espírita sem autoconhecimento. A doutrina espírita é a doutrina da moral autônoma. Né? Nossa, aí o cara já começou a falar umas coisas loucas aí, né? O que é moral autônoma? Para a gente entender as doutrinas religiosas, elas sempre foram de fora para dentro. Ou seja, alguém, um sacerdote, um eminente, né? Algum expositor, digamos assim, um líder, fala uma coisa e os outros têm que seguir. E a doutrina espírita não é heterônoma, não é de fora para dentro, é autônoma, é de dentro para fora. Por quê? Porque ela nos dá o livre-arbítrio. Jesus, Gandhi, Maomé, entre tantos outros, trouxeram várias mensagens. Mas a doutrina espírita fala, você segue se quiser. O melhor caminho é que você siga, logicamente. Mas se você não seguir, lei de causa e efeito. Então vamos dizer, eu posso matar alguém? Pela lei humana, não. Pela lei moral, não. Mas eu posso. Se eu quiser, eu mato alguém aqui agora. Mas eu sofrerei as consequências tanto da lei humana, quanto da lei espiritual, quanto aquilo. Mas poder eu posso. Então esse é o exercício do livre-arbítrio. Eu sei que não devo. Jesus, Gandhi, Maomé, entre tantos outros, né, falaram para não fazer. Mas eu posso escolher fazer. Por que eu escolho fazer? Aí a gente entra no autoconhecimento. Por que eu estou querendo ser rebelde às leis? Por que eu estou querendo afrontar o mundo espiritual, o mundo físico? Por que eu quero matar aquela determinada pessoa? Eu quero chutar, já que a gente está aqui no Jefa, né? Então eu vou falar, chutar um animalzinho. Né? Por que eu vou cometer essa atrocidade? Porque alguma coisa dentro de mim não está bem trabalhada. Eu tenho uma raiva, eu tenho ódio, eu tenho mágoa, eu tenho melancolia, eu me acho vítima de tudo, e aí eu quero descarregar em alguém, em alguma coisa, em um objeto, em um animal ou qualquer outra coisa.
pela falta de autoconhecimento. E por isso que eu digo que o autoconhecimento é o princípio da doutrina espírita. A gente fala que a gente quer se melhorar, quer promover a reforma íntima para nos renovarmos espiritualmente. Não é esse o nosso objetivo? A gente se melhorar? Mas se eu não fizer o autoconhecimento, como é que eu vou melhorar? Se eu não sei o que eu preciso melhorar, como que eu melhoro? Vamos pegar o exemplo aqui de uma casa. Tá? A gente está aqui nesta casa e vamos supor que cai a chuva e começa a gotejar. Eu sei que eu preciso fazer uma reforma para renovar o ambiente, não é isso? Mas eu tenho que conhecer a causa que está provocando esse gotejamento. Pode ser telha quebrada, pode ser calha entupida, pode ser infiltração de alguma outra forma, pode ser a caixa d'água que rompeu, ou seja, as causas são variadas, mas eu tenho que conhecer para ir fazer a reforma correta e renovar o ambiente. E a mesma coisa, se eu perguntar hoje, são 7 horas da noite, 19 horas, 19h05, quem hoje ficou irritado? Quem hoje reclamou de alguma coisa? Quem hoje falou, colocou pressão em si mesmo, eu tenho que fazer tal coisa? Quem hoje fez uma fofoquinha? A gente deve fazer essas coisas? Não, nós sabemos que não, mas a gente faz porque está dentro do hábito. Se a gente não trouxer à luz do nosso raciocínio, por que eu fiz fofoca, por que eu falei mal do outro, por que eu reclamei da vida, se eu sei que isso não vai fazer bem, só vai atrair energia negativa? Por que eu ainda faço isso? Porque a gente não faz o autoconhecimento. Quando a gente começar a trabalhar o autoconhecimento, eu reclamei porque cheguei atrasado no serviço. Chegou atrasado por quê? Porque o alarme não tocou? Coloca 2 alarmes, coloca 3 alarmes, coloca 4 alarmes. O trânsito que estava congestionado. Não, o problema não é no trânsito, o problema é que você está saindo em cima da hora. A gente não sai com tempo de folga para chegar antes. O centro, a palestra começa às 19 horas. Eu moro vizinho? Beleza, é só vir para cá. Eu moro lá do outro lado da cidade? Eu tenho que sair antes. Eu que moro lá do outro lado da cidade, eu tenho que sair bem antes. Por quê? Pegar o trânsito é complicado, eu não quero chegar atrasado. Agora, se eu chegar atrasado, eu vou ficar reclamando do que está fora de mim? Eu não tenho como mudar o que está fora, tenho? Eu consigo mudar alguém? Eu consigo mudar pai, mãe, filho, esposa, marido? Não tem. Então, o autoconhecimento é o quê? É o caminho que a gente tem da nossa melhoria. E a frase conhece-te a ti mesmo, que muitos atribuem a Sócrates, na verdade ela é muito anterior a Sócrates. Sócrates é 450 a.C., se não me engano. No Templo de Delfos, lá no Panteão, 600 anos antes de Sócrates, essa frase estava inscrita. Ou seja, há 3.000 anos atrás. E se uma frase perdura 3.000 anos, é que ela é divina. E até hoje ninguém contradisse essa frase. Então, conhece-te a ti mesmo é o princípio pelo qual a gente tem que trabalhar. E o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é a base de uma vida que a gente pode ter em busca de desenvolvimento, em busca de felicidade, em busca da nossa melhoria, da nossa plenitude. Se eu não me conhecer, como é que eu vou chegar lá no final da minha tarefa, da minha existência, quando estiverem ou cremando, ou jogando terra em cima da urna, vamos dizer, já não gosto de pensar nisso, né? Ei, espírita que não gosta de pensar na morte, ei, coisinha, ei. Olha o autoconhecimento do espírita aí. Começa por aí. Não acredita no pós-morte, vamos dizer? Viu? Não existe a morte. Como a gente diz, Kardec matou a morte. Porque não tem morte. A doutrina espírita matou a morte. Poxa, mas a gente tem medo. Então, do que a gente tem medo? Eu tenho medo de não ter sido tão bom aqui, ter que passar pelo umbral? É por aí o caminho? Então, começa a ser bom agora. Não precisa ter medo de lá. A gente fala tanto em planejamento reencarnatório. Qual que é o teu planejamento desencarnatório? Se a gente planeja para vir para cá, não tem que planejar para ir para lá? Não planeja quando faz uma viagem? Isso é um autoconhecimento.
O que eu quero quando partir desta vida para a vida espiritual? O que eu quero colher lá? Eu quero estar cheio de irmãozinho me abraçando? É isso que eu tenho que pensar. Então, o autoconhecimento, essa busca que a gente faz da nossa melhoria interna para sermos pessoas melhores e espíritos melhores. E eu gosto muito do termo plenitude, porque quando a gente fala felicidade, a gente está buscando felicidade, a gente confunde felicidade com alegria. A gente confunde felicidade com aquela euforia, fogos da Disney, o time campeão da taça sei lá o quê. A gente confunde felicidade com alegria. E quando a gente fala em alegria, a gente tem picos de alegria, tristeza e equilíbrio. Alegria, tristeza e equilíbrio, não é? Quando a gente confunde felicidade com alegria, a gente também fica assim, hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste. Então a gente está confundindo felicidade com alegria. Por isso que eu gosto do termo plenitude. É um pouco fora do nosso usual, mas o termo plenitude significa o quê? Equilíbrio, harmonia, paz. Eu sei que eu vou ter picos de alegria, de euforia, picos de tristeza, de momentos ruins, mas eu sei que eles vão voltar. Então eu quero o quê? Buscar uma vida de plenitude. E quando muitas vezes a gente fala, poxa, a gente encarnou aqui, a gente está trabalhando e a gente fala, eu mereço ser feliz. Não fala? Não é comum? Eu mereço ser feliz. Alguém aqui se julga uma pessoa má, ruim? Não. Podemos ser bonzinho, né? Mas ruim, mal, a gente não se julga. Então a gente acha que a gente merece ser feliz. Só que a gente conhece a capivara, a folha corrida das vidas passadas? Não. Então como é que eu invoco o direito de ser feliz, sendo que eu não sei o que eu fiz na vida passada? A gente não sabe o que a gente merece. Ainda bem. Porque eu não sei o que talvez eu já tenha feito para vocês aqui. E se em outra vida eu fiz mal para vocês, eu não ia estar conseguindo olhar. Eu não ia estar conseguindo fazer um trabalho. Então vamos ver. A gente não tem como falar eu mereço ser feliz. Hoje, nesta vida, eu estou tentando ser uma pessoa melhor, apesar dos trupicões que eu dou. Mas sou uma pessoa boa. Mas eu não sei o que tenho lá atrás. Então eu não mereço ser feliz. Eu estou buscando o meu caminho de felicidade e plenitude. Porque Deus, que é bom, justo e misericordioso, Ele atenua as nossas faltas. Porque se Ele fosse pegar tudo aquilo que a gente deixou na folha corrida das outras existências e tivesse que pagar numa só, a gente não ia aguentar. Então Ele vai dando o quê? Você foi lá, comprou um negocinho no Shopee espiritual, né? A gente tá falando de Shopee, de compras aqui, comprou lá alguma coisa no carnê no Mercado Livre espiritual, vamos dizer assim, contraiu débito e agora tá pagando prestaçãozinha, porque Deus é bom, justo e misericordioso. Ele é justo porque se comprou, você fez a dívida, tem que pagar. Ele é justo, é misericordioso, por quê? Porque ele alivia a falta para a gente pagar em prestação. E isso já é um motivo maravilhoso para a gente ser feliz. Porque senão talvez a gente estivesse aqui, ó, tomando paulada na cabeça. Tomando paulada na cabeça. E quando a gente começa a ter essa percepção maior, a gente pega lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, eu adoro Santo Agostinho, gente. Tem lá no capítulo O Mal e o Remédio, a mensagem dele datada de 1863. Kardec interroga sobre se a gente não tem o direito de ser feliz. Ele traz, lá na passagem do Evangelho, uma mensagem muito importante. A vossa terra, este plano que nós estamos aqui, é um paraíso de delícias? É um mundo de plenitude? É um mundo maravilhoso? Não. Na escala dos mundos, na codificação lá no Livro dos Espíritos, são 5 escalas de mundo. Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, regeneração, não é? A outra, ditosos ou felizes e angelicais, certo? A gente está aqui, quase na raspa do tacho. A gente já não é primitivo, já não é homem das cavernas. Por quê? Hoje a gente tem luz do raciocínio. Então aquilo que a gente fez lá atrás de errado, a gente sabe que tem que pagar.
A gente sabe que comprou e tem que pagar dívida. Então a gente está num mundo de provas e expiações e não num paraíso de delícias. E por isso a gente tem que saber que as dificuldades que estão aqui são para a nossa melhoria. Durante muito tempo, a gente fugiu da mensagem cristã. Agora, a porta é estreita, é chegada à última hora, é separação do joio do joio do trigo. Então, tudo isso a gente já conhece. E a gente está passando pela dificuldade num mundo que não é de delícias, é num mundo de provas e expiações. Eu tenho que provar que eu aprendi a matéria. Eu tenho que aprovar que, trazendo para a escola matemática, português, geografia, história, ciências, biologia, todas aquelas matérias, eu tenho que passar nelas. Se eu não passar, o que acontece? Faço uma prova de recuperação, reencarna de novo para fazer a prova. E pode reencarnar de novo, de novo. Até que seja jubilado, né? Sai desta escola e vai ter que ir para outra escola. Talvez eu tenha que sair do planeta Terra e ir para outro planeta, reaprender em outro lugar, porque a Terra está evoluindo. A Terra vai passar de mundo de provas e expiações para a regeneração. E as pessoas acham que o mundo de regeneração a gente já está tocando a arpinha. Não. Prova e expiação, o mal sobrepõe ao bem. Prova e expiação, o mal mais forte que o bem. Regeneração, os dois começam a se equilibrar. Não é que não existe mal, existe. E os dois são em equilíbrio. Até que o bem começa a ser melhor e aí a gente vai para um mundo feliz. E isso são milênios. Mas a gente está aqui. Então, agora, se a nossa terra não é um paraíso de delícias, para que eu vou ficar reclamando? Eu tenho que levantar e agir. Eu tenho que trabalhar o meu desenvolvimento pessoal. Quando, no Livro dos Espíritos, questão 920, pergunta o Kardec sobre felicidade e infelicidade relativas, olha só, o homem pode gozar na Terra de felicidade completa, ou seja, felicidade plena na Terra? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. E aqui carece de um esclarecimento. Prova são situações corriqueiras da vida que a gente tem que passar. Expiação, muita gente confunde expiação com uma punição imposta, etc. Não, expiação é aquela prova que nós escolhemos. Isso é expiação. Expiação não é uma coisa que a gente não consegue. Expiação é, eu sempre estou tropeçando na matéria do orgulho, da vaidade, da luxúria, do dinheiro, da ganância. Então você vem como expiação para passar por essa prova, mas a gente escolhe. Existem expiações compulsórias, que aqueles espíritos que não querem reencarnar, querem fugir da expiação, como um drogadito quer fugir da internação, não é isso? Um drogadito, um viciado em álcool, em drogas, ele não quer ser internado, mas a família o interna compulsoriamente. Então existem algumas expiações, muitas na verdade, expiações que são compulsórias, mas eu garanto para vocês que a nossa não é. A nossa a gente escolheu, e é por isso que a gente está aqui. Só que quantas vezes a gente fugiu de estudar a doutrina, quantas vezes a gente fugiu do autoconhecimento e preferiu ficar reclamando, sendo vítima, ficar aqui, aconteceu um problema, e fico no cantinho chorando. Quantas vezes a gente fez isso? Adianta ficar no cantinho chorando? Vai mudar alguma coisa? Não. Então levanta e muda. Muda a tua postura, muda teu comportamento. É isso que a espiritualidade está falando. Depende apenas do homem abrandar seus males e ser tão feliz quanto se possa na terra. E na questão 921, pode gozar então o homem de uma felicidade relativa? Olha a resposta, é um tapa na cara. O homem é, na maioria das vezes, o artífice, o responsável pela sua própria infelicidade. Se eu não posso mudar situações externas, se eu não posso mudar as pessoas, qual a única coisa que eu posso mudar? A minha forma de ser, de agir, de pensar, de ter uma atitude positiva diante da vida. Quantas vezes a gente não ficou aqui só reclamando, até que um dia a gente percebe, não vale a pena ficar só reclamando.
Porque quando eu fico só reclamando, que pessoas que têm à minha volta? Elas vão se afastando. Puxa, tá ficando chato, tá ficando chato, tá ficando chato, tá ficando chato. E vão se afastando. Aí um dia você se vê sozinho. Ou você pode continuar reclamando das pessoas que não te amam, ou você vai ter que levantar e mudar de postura. E é isso que a gente está falando aqui. Nós, normalmente, somos o artífice da nossa infelicidade. Seja por coisas que fizemos no passado, seja por coisas que estamos fazendo aqui ou deixando de fazer. Porque esta vida nos foi dada para quê? Para que a gente mude. A porta estreita, a última hora, tudo de novo. Está tudo se repetindo. E o que a gente está fazendo? Está continuando somente a reclamar? Isso não leva a nada. Na questão 933, se o homem é normalmente o artífice dos seus próprios sofrimentos, e até aqui falando de sofrimento material, por quê? Porque o homem, eu quero casar com aquela mulher maravilhosa, eu quero casar com aquele homem maravilhoso, eu quero ser rico, eu quero um carro do ano, eu quero isso, aquilo, e aí o homem fica só atrás da coisa material, a vida dele chega uma hora que é um vazio enorme. A gente vê os grandes magnatas, os grandes artistas, etc., que às vezes ele fala, eu tenho um vazio dentro de mim que eu não sei o que é. Porque estava depositando toda a felicidade, a plenitude e o equilíbrio fora dele. E aí fez aquele vazio. Mas aí, e o sofrimento moral? Aquele aqui da cabecinha. Esse sofrimento é mais ainda a nossa própria responsabilidade. Porque se hoje, por algum motivo, eu fiquei com raiva de alguém, cabe a quem mudar esse estado? Somente a mim. Se hoje, acho que todo expositor fala aquela história de foi fechado no trânsito, né? Então, mas vamos dizer, fui fechado no trânsito. Seu filho da mãe! A primeira reação é essa, animalidade, de xingar. Mas a partir do momento que eu estou promovendo o autoconhecimento, seu filho da mãe, ai, perdão, meu guia, meu mentor. Ô, seu filho da mãe, vai com Deus. Ô, meu guia, fala com o guia dele que eu pedi perdão. Já comecei a mudar. Porque antes eu só xingava. E aí pegava o dia inteiro. Aquele cara que me fechou às 6 da manhã, fiquei na cabeça com ele o dia inteiro, fui almoçar, a gastura aqui, que a comida nem caía, chegava em casa, nem brincava com o cachorro, que estava com raiva da fechada das 6 da manhã. Falava mal com a mulher, com o filho, com o marido, com todo mundo, porque estava fechado às 6 da manhã. A quem cabe mudar isso? Somente a gente. Então esse sofrimento moral, que é da raiva, da intolerância, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, só cabe a nós. Quantas vezes fazer autoconhecimento, gente, dói? Quantas vezes a gente olha no espelho, além de se pentear e se maquiar? Olhar no espelho para ver, nossa, quando eu tinha 10 anos de idade, era essa pessoa que eu queria ser? E não de cabelo, de fisionomia, de barba, de dente branco ou mais amarelado, não é isso. É a pessoa com aquelas virtudes, com aquela moral que eu queria ser. Quem era a pessoa quando você, na infância, você olhava e falava assim, puxa vida, quando eu crescer eu quero ser como ele. Um pai, uma mãe, um vô, um tio, uma avó, um professor. Era a tua referência. Será que hoje você olha no espelho e gosta daquilo que vê? Então, o que a gente está fazendo com a nossa vida? A gente está se entregando a quais mazelas que nos frustram espiritualmente? Trabalho a gente precisa fazer no autoconhecimento. Como eu falei, se eu quiser ver se tem um vazamento aqui, numa goteira, eu tenho que me dar o trabalho de pegar uma escada, de subir, de tomar cuidado, de ver se a escada está bem apoiada, se o degrau não tá solto, se não tem telha caindo. Então eu tenho que ter trabalho para fazer isso. E autoconhecimento é um trabalho. E o conceito espírita de trabalho, que está lá no Livro dos Espíritos, trabalho é algo que você precisa fazer para evoluir. Não é prazeroso, não é agradável, mas é necessário. Fazer autoconhecimento é trabalhoso. Sabe por quê? Porque olhar para dentro dói. Olhar para dentro e se ver
como arrogante, vaidoso, ciumento e tantas outras coisas, machuca. Quando eu fiz um exercício que eu vou passar para vocês, dever de casa. Mas semana que vem você me fala, tal, se fizeram. Tem que todo mundo trazer a folhinha aqui. Né? Mas quando eu fiz um exercício, um dever de casa, e a minha esposa falou, você é inflexível. Aí eu falei, não sou inflexível, não. É que eu sei que eu tenho razão normalmente. Além de inflexível, é arrogante, né? O que eu ia tirar já somou. Então pronto. Mas quando a pessoa, alguém faz alguma crítica, eu não estou falando aquela crítica construída, não, alguém fala alguma coisa, você debate, pronto, rebate. Rebati, falo, você é vaidoso demais. Não, não é que eu sou vaidoso, eu já começo a rebater, é porque aquilo é verdadeiro. E quando é verdadeiro, bateu, você tentou revidar. Por quê? Porque o meu instinto animal, agredido, revidei. Agredido, revidei. Agora, como a gente tem a luz do raciocínio, você é vaidoso demais, você é arrogante demais, você é inflexível demais. Por que ele está falando isso? Essa deve ser a nossa atitude. Esse é o autoconhecimento. Mas machuca. Machuca porque o nosso ego quer nos proteger. E de tentar nos proteger, às vezes a gente não olha. E se a gente não olhar para essas mazelas, as reformas que a gente precisa fazer, a gente vai se tornando uma casa velha. Um homem velho, um espírito velho, que passam 1000 anos e eu não evoluo, eu não progrido. E esse é o caminho que a gente tem que mudar. Trabalho essencial para a gente se desenvolver. Eu tenho que querer, vontade, fé, a fé do grão de mostarda, mas só querer não adianta, porque eu posso querer muito e ficar sentadinho com o bumbum na cadeira. Aí eu quero. Eu quero ganhar na Mega Sena, mas não vai jogar. Eu quero ser um bom espírita, mas não estuda. Eu quero ser uma pessoa boa, mas não vai lá fazer caridade, não vai ajudar, não estende a mão, não abraça o outro, não manda mensagem de feliz aniversário. Ai, mas ninguém me liga mais no meu aniversário, também não vou ligar. Faz uma caderneta, só para saber para quem eu ligo ou para quem eu não ligo. Olha que absurdo que a gente está vivendo. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar. E o Chico ensinou para a gente que o homem evolui pela desidratação, perdendo água. Como? Ou chorando, sofrendo, caindo lágrimas, vertendo lágrimas, ou trabalhando, suando, sempre desidratando, ou lágrimas ou suor. A grande questão é que se eu chorar, ai que vida difícil, um dia eu vou ter que parar de chorar, vou ter que levantar e trabalhar. E aí eu vou suar. Então, gente, chega de mimimi, chega de parar de chorar, levante e vai direto ao trabalhar, porque eu não preciso perder água 2 vezes. Vamos direto para o que tem que fazer. E é isso que a doutrina espírita veio trazer para a gente. Um código de conduta moral para que a gente pratique. Fora da caridade não há salvação. É o código de conduta que a gente tem que seguir. Esse é o caminho do autoconhecimento. E já que fora da caridade não há salvação, autoconhecimento, estou sendo caridoso comigo? Tentando me melhorar, tentando me corrigir? Quando minha esposa falou assim, nossa, você é muito ciumento. Então, olha só, inflexível, arrogante, agora vem ciumento, né? Então, são várias matérias que a gente tem que passar. Mas aí, você é muito ciumento, porque eu ligava para ela toda hora. Onde você está? Com quem você está? O que você está fazendo? Mulheres, vocês gostariam disso? Não, é? É o quê? A falta de confiança. Eu achava que era zelo. Eu achava que era cuidado. Ela falou, nossa, é falta de confiança. Opa, peraí, deixa eu me policiar, porque a gente se ama, a gente se confia, então não preciso fazer isso. Eu parei de ligar, agora só mando o WhatsApp, né? Brincadeira, gente. Mas é isso, mas se a gente não souber, não, eu não sou ciumento, é zelo, talvez hoje eu não estivesse junto. Porque o excesso de zelo seria o quê? Possessividade. E aí a gente se perde. Então, o autoconhecimento é a gente poder olhar para dentro e poder se corrigir. E se eu estou chorando demais, eu tenho que retirar a causa. A causa é o quê? Eu querer ser vítima de tudo e me eximir de responsabilidades. Então, levanta, muda para trabalhar.
Esse é o caminho que a gente tem que fazer, através do autoconhecimento. Se eu perguntar para vocês, qual a última vez que você fez um trabalho real de autoconhecimento? Às vezes assistiu um filme, uma novela, um desenho animado, leu um livro, se identificou com as dores do personagem. Ai, mas o personagem é ficção, ele conseguiu. Eu não sou da ficção, eu sou da vida real. E aí a gente começa a dar desculpa. A gente tem exemplos à torta e à direito aí. Como eu falei, livro, desenho, novela, na vida real inclusive. Por que o outro consegue ou não? Qual o motivo? Força de vontade. Ele quis, ele fez. Fé do grão de mostarda. E a gente às vezes está aqui no mimimi, não querendo levantar para fazer. Então a frase, conhece-te a ti mesmo, está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Kardec interroga a espiritualidade. Qual o meio mais prático e eficaz que o homem tem para se melhorar e resistir à atração do mal? E aí a resposta do Santo Agostinho, um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te a ti mesmo. E mais interessante do que isso é a questão 919A, quando o Santo Agostinho nos dá a fórmula do autoconhecimento. Todas as noites, ao deitar, eu interrogava a minha consciência. E pensava no dia que passou. O que eu fiz nesse dia? Fiz mal a alguém? O que eu tenho que fazer para pedir perdão e reparar? Fiz algo de positivo? Como eu posso melhorar ainda mais e exponenciar? Trabalhar melhor aquela coisa positiva que eu fiz. Eu gosto de chamar de lei do travesseiro. A hora que você vai dormir, faz o Pai Nosso, Ave Maria, seja lá prece para o seu guia. Aí eu vou lá, poxa, o que eu fiz hoje? Ah, fiz tal coisa. Puxa, eu podia ter feito isso. Podia ter agido daquela forma. Talvez eu conversei com tal pessoa e pode ter ficado alguma dúvida. Eu percebi que ela saiu ali meio constrangida do bate-papo. Eu tenho que ligar para ela para não deixar nenhuma sequela, nenhuma dúvida das minhas boas intenções. É isso. Interroga a sua consciência e vê o que eu tenho que melhorar. Se a gente pegar na escala das virtudes, digamos assim, de 0 a 10, como que eu estou? Na tolerância? Como que eu estou na caridade? Como que eu estou em tantas outras virtudes? No não julgamento? Se está difícil trabalhar as virtudes, vamos trabalhar nas mazelas? De 0 a 10, que nota que eu dou para minha arrogância, para minha vaidade, para minha inflexibilidade, para o meu julgamento, para minha intolerância? A gente está aqui, redes sociais, internet, essas coisas, a gente está vendo o quê? Só polarização, não é isso que a gente fala? Por que a gente está vendo tanta polarização? Por conta das intolerâncias, de todo mundo querer se julgar o mais certo do que o outro. Separação do joio e do trigo. É isso que a gente está acontecendo. Quem está se conhecendo não entra numa discussão inócua. E às vezes num grupo de família do WhatsApp, de família, pessoas que teoricamente se querem bem, né? Ou deveriam, mas a gente gera brigas absurdas. Por quê? Ah, eu sei que aquele primo lá, aquele tio, aquele lá é casca grossa. Para que eu vou cutucar a onça com vara curta? Não é isso que a gente fala? Para que eu vou cutucar a ferida? Não precisa, deixa lá. Mas ele está errado. Beleza. Você pode até expor seu ponto de vista, mas se ele vier para brigar, sai. Para que trocar energia ruim? Vale a pena? Se eu chegar aqui com um presente para vocês querem o presente? O presente é uma caixinha cheia de fezes. Alguém quer? Não, né? Por quê? Porque esse presente não é bom, é tóxico. É a mesma coisa. Eu vou querer brigar com os outros para quê? Não vale a pena, gente. Então, caminho do autoconhecimento. O que eu tenho feito para me melhorar e ser feliz? Dever de casa que eu falei, simples. Pega uma folha de papel e divide ao meio. Quais são suas forças, suas características positivas? Quais são suas características negativas? Uma folha de papel. Pode ser aquela de rascunho. Não tem problema. Divide no meio e faz isso. Se você não conseguir fazer, que alguns têm dificuldade, pede para uma pessoa que você gosta.
Pede para o marido, para a esposa, para o irmão, para a irmã, para o pai, para a tia, para um colega de trabalho. Pede para fazer isso. Porque muitas vezes a gente não enxerga. Quando eu comecei a falar para vocês aquele negócio da minha inflexibilidade, da arrogância, do ciúme, eu comecei a escrever tanta coisa aqui, eu não enxergava nada de bom em mim. E isso pesa. Mas eu sei que eu tenho coisa boa, mas eu não consegui enxergar. Aí eu pedi para minha esposa. Gente, não é que tem adjetivo bom aqui na minha vida? Entendeu? E veio vindo. Porque é muito fácil a gente colocar peso demais aqui, e às vezes não olha aqui. A gente abre o evangelho, vai fazer o evangelho do lar, cai o homem de bem. Eita, tá difícil. Vai dando, cai o homem de bem. Por quê? Porque a gente acha que está longe. A gente quer se chicotear. É a nossa vitimite, de não olhar para aquilo que a gente tem de bom, porque a gente acha que isso é arrogância. E não é. A gente tem que dar luz para aquilo que nós temos de bom. Jesus nos disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, não é isso? Se ele falou, por que a gente não acredita? Então, gente, uma tarefa, um dever de casa simples para fazer autoconhecimento. Pense agora, 2 virtudes que vocês têm. Conseguiram pensar? 2 coisas boas. Eu sou uma pessoa amiga, ouvinte. Eu sou uma pessoa que tem um abraço gostoso, que tem um sorriso carinhoso. Eu sou uma pessoa que estuda, eu sou uma pessoa de credibilidade, eu sou uma pessoa de confiança, eu sou uma pessoa fiel. Tem adjetivos, vai colocando aqui. E aqui? Quais são os que mais pesam aqui para nós? Arrogância, vaidade, orgulho. Beleza. Gente, já não vai tirar 10 na primeira prova. Na segunda, na terceira, a gente está caminhando. O mundo angelical está bem distante da gente. Não vamos ter neurose de santificação de querer ser o homem de bem. Porque quando a gente lê lá o homem de bem, é Jesus. O homem de bem é Jesus. Nós estamos distantes. Somos destinados a sermos Cristos. Sim. Sermos angelicais, sim. Mas estamos distantes. Então não coloque tanto peso aqui. Olhe para isso sim, mas dê luz para isso. Esse é o grande caminho que a gente tem que seguir, tá? E para a gente poder fechar, eu quero trazer 2 frases da Joana de Ângeles. A primeira, que é do livro Ser Consciente, que ela fala: sermos conscientes de nós mesmos é a meta existencial, ou seja, ser consciente de si mesmo. Autoconhecimento é a nossa meta de estarmos aqui. Conseguindo assim, sendo autoconsciente, conseguiremos autoamor, que vai se desdobrar em bondade, compaixão e ação benéfica em relação ao outro. Amar ao próximo e a Deus como a si mesmo. E o livro O Autodescobrimento, cada ser humano é uma incógnita a ser equacionada por ele próprio. Ou seja, somente nós temos a fórmula do nosso crescimento e da nossa evolução. Temos irmãos encarnados e desencarnados que nos auxiliam? Sim. Temos terapias das mais variadas hoje do desenvolvimento humano que podem ajudar? Sim. Mas cabe a nós escolhermos aquilo que está adequado à nossa necessidade, à nossa forma de pensar, à nossa forma de agir, e nós nos levantarmos. Porque não adianta a gente vir para o centro, passar pela cronoterapia, passar pelo reiki, assistir palestra, fluidoterapia e sair daqui fazendo a mesma bobagem de sempre. A gente vira imã. Eu estou terceirizando a responsabilidade para todos os tratamentos, mas o que eu estou fazendo por mim? Nada. Então, o autoconhecimento cabe a nós mesmos. Para se conhecer, para mudar, para se melhorar. E quando a gente mudar, sabe o que nós seremos? Exemplo para os outros que vão perguntar: como você conseguiu isso? Ah, uma doutrina maravilhosa e consoladora que Jesus nos trouxe. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje era um pouco desses insights de autodescobrimento e autoconhecimento, à luz da doutrina espírita, para que a gente possa cada vez mais dar continuidade a esse trabalho de melhoria individual, tá certo? E para a gente poder fazer uma prece de encerramento, eu vou pedir mais uma vez que vocês sentem confortavelmente nas cadeiras, aqueles que preferirem fechar seus olhos, e levando o nosso pensamento ao Mestre Jesus Cristo, agradecendo a Ele e a todos os seus intercessores, a espiritualidade benevolente que vem nos auxiliar,
aos guias e protetores desta casa de amparo e de luz, aos nossos guias particulares, nossos protetores espirituais, que nos amparam e nos consolam em todos os momentos. Louvamos a todos vocês. A partir deste momento, nos envolveremos ainda mais com o trabalho da nossa reforma íntima, prometendo, quem sabe, dar menos trabalho a vocês, porque cabe a nós o trabalho de pensar, de raciocinar, mas principalmente de agir em prol da seara do Mestre, Jesus Cristo. Que possamos, ao retornarmos às nossas casas, encontrar o nosso ambiente purificado, energizado, e que no momento de sono, da emancipação da nossa alma, possamos continuar junto aos nossos guias e mentores, colhendo ainda mais conhecimentos, informações para a nossa melhoria espiritual e reforma individual. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão.